Boa tarde, vereador Luiz Johan. Boa tarde, vereador Reinaldo Rocha. Celestino, boa tarde. Tere, obrigado, boa tarde. Dona Regina, participando da nossa reunião da comissão, boa tarde. Tere, esqueci seu nome. Tereza. Tereza ou Terezinha? Tereza, confundi com a Tere. Tereza. 14h29 a gente começa mais uma reunião da CPI. O vereador Marcos já está chegando, mas como a gente já está com meia hora de atraso, é prudente que a gente comece. Bom, primeiro eu acho que seja bem importante, a gente ficou de redigir ao longo da semana alguns ofícios, mas como eu comuniquei que eu estaria viajando e no momento da minha ausência não seria interessante que fossem remetidos documentos, eu acho que o primeiro passo hoje vai ser a gente fazer a redação dos ofícios solicitando a documentação que a gente precisa receber da prefeitura. Então, peço a ajuda do Celestino só para escrever o que eu vou ditar, por favor, Celestino, que é para fazer o documento. O primeiro documento é referente à solicitação dos backups, das gravações que existem em forma de backup na Prefeitura Municipal, no setor de tecnologia de informação, referente aos cadastros, os backups dos computadores que fizeram o cadastro das pessoas que foram se apresentar como possíveis postulantes a serem beneficiários. Então, eu acho que a redação deve ser bem simples, porque o pedido é muito objetivo também. Então, quero acreditar que num primeiro momento eu já consiga dizer quais serão os termos. Então, Celestino, o pedido é o seguinte: solicitamos a esta Secretaria de Habitação, conjuntamente com a Secretaria Tecnologia da Informação ou Secretaria de Informática, como é que se chama? Você sabe ali? Departamento? Então só o Departamento de Informática. Então, o ofício nos seguintes termos: este ofício, enfim, a solicitação para que nos sejam encaminhados backups que existem em propriedade deste departamento desde 2001. Se você quiser redigir depois, só fazer os apontamentos, depois a gente lapida ele. Sabendo que existem sistemas diferentes pelos quais foram feitos esses backups, solicitamos então que nos sejam encaminhados primeiro aqueles que mais fáceis possam ser obtidos, quais sejam do ano de 2013, 2012, 2011 e assim regressivamente. O prazo para que sejam remetidos esses primeiros backups, considerando isso, inclusive informações que recebemos do próprio departamento, que o prazo seja de 48 horas de dias úteis para que nos comecem a mandar esses backups. Então, só os backups, para ficar claro, são os backups dos computadores, todos os backups que existirem, que armazenem, onde estejam armazenados os cadastros das pessoas que foram fazer a inscrição para receber a casa dos programas habitacionais do município de Toledo. Esse é o primeiro documento. Depois a gente dá uma acertada nele, Celestino, e aí a gente finaliza e assina depois para formalizar. Posso passar para o segundo? Ficou alguma dúvida, Celestino? Não, acho que não, né? Depois a gente faz a redação. Tá, a segunda, concordam os vereadores com essa solicitação? Claro. Vereador Luiz Johan, vereador... Ok. Muito bom. Vereador Marcos Zanetti, bem-vindo. Nós começamos há exatos 2 minutos, Marcos, sabendo que você estava chegando. Não tem problema. Lá em cima, lá, alagou os negócios. Não tem problema, eu já justifiquei o seu atraso. A gente está fazendo a redação dos documentos que a gente vai solicitar ao Executivo. O segundo documento, o segundo ofício é dirigido à Secretaria de Habitação e Urbanismo, solicitando ao secretário nos seja remetido todo e qualquer documento que esteja em posse da Secretaria, no qual se solicite encaminhamento
ou direcionamento de casas. Vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo. Um ofício solicitando à Secretaria de Habitação e Urbanismo sejam remetidos a esta comissão parlamentar de inquérito todos os arquivos, todos os documentos, principalmente aqueles que estejam em papel, solicitando existentes, evidente, solicitando que solicitem direcionamento de casas, ou seja, qualquer documento, depois a gente vai lapidar isso, mas que seja remetido para a gente qualquer documento que exista lá, oficial ou não, solicitando a destinação dessas residências dos programas a quaisquer sejam os possíveis beneficiários. Vereador Reinaldo. Seja a solicitação, senhor presidente, digitada ou escrita de próprio... Exato, qualquer documento, ou seja impresso ou seja manuscrito. Então, quaisquer documentos que existam nesta secretaria solicitando que sejam destinadas às casas, enfim, que tenham nomes de pessoas. Vamos lá, de novo, sendo repetitivo, que a Secretaria da Habitação encaminhe a esta CPI toda e qualquer documentação manuscrita, digitada, que solicite a destinação de imóveis dos programas residenciais, de qualquer período, de qualquer data. Haja vista, constatamos a inexistência dos documentos necessários, quais sejam os protocolos. Então, vereador Marcos Zanetti, a gente está solicitando, a gente está redigindo formalmente aqui, necessário fazer isso para que a CPI valide, então nós solicitamos seja remetido para cá todos os backups dos computadores que fazem esses cadastros, com o prazo mínimo para aqueles que já nos foi informado que no ano de 2002, 2013 o sistema permite já sejam extraídos. Os outros backups anteriores a 2011 eram outro sistema, então parece que precisa fazer uma releitura, mas que conforme forem conseguindo esses backups, já sejam remetidos para a gente. O terceiro documento, Celestino, é já para a gente relacionar algumas pessoas que se dispuseram a vir depor nessa CPI, para relatar casos que saltam aos olhos, talvez demonstrem irregularidades na distribuição dessas casas. Então, nós gostaríamos de ouvir amanhã, às 14 horas, a dona Laide de Lourdes, tem um P ponto aqui que eu não sei o que significa, Laide de Lourdes P. dos Santos. Perdão, na sexta-feira, às 2 horas da tarde. Então a gente vai ouvir a dona Laide, que diz que tem algumas situações para relatar para a gente. Na sexta, então? Na sexta, às 14 horas. A gente está recebendo a visita aqui, como eu disse, de pessoas que também esperam essas casas. Uma delas é a dona Regina, que fez a inscrição em 2009. Se a dona Regina quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Senão não precisa, pode ficar só acompanhando. Mas, o que nos foi relatado pela dona Regina é que a situação que ela se encontra, tendo feito o cadastro no ano de 2009, a condição social dela é semelhante à de pessoas que fizeram muito depois dela e já receberam a casa. Então, isso, na verdade, me remete a uma relação enorme que eu tenho de outras pessoas que já fizeram o registro, o cadastro e não receberam. Então, eu não sei se o vereador Marcos Zanetti, enquanto relator, se tem me disse que também tem recebido a visita de várias pessoas que já estão inscritas há muito tempo, se gostaria de dizer algum nome de alguma pessoa que gostaria de vir depor aqui, se você já fez esse contato ou não. Não, o contato eu ainda não fiz, mas eu acredito que certamente entrando em contato com essas pessoas é de interesse delas vir dar o seu depoimento. Ok. Obviamente que eu preciso fazer uma certa triagem, porque no ano de 2013 foram uma das maiores demandas que vieram até o meu gabinete, foram em relação à habitação popular.
E aí eu quero, de certa forma, selecionar, porque obviamente tiveram alguns ali que em alguma conversa ou visita lá na Secretaria de Habitação, já percebi que está tudo correto. Então eu vou fazer essa triagem daqueles que eu acredito tá mais suspeitos aí, ou alguma coisa um tanto obscura aí, e aí eu vou entrar em contato e solicito e agendo um horário, de preferência, acho que já venha na sequência para facilitar o trabalho da comissão, mas eu comunico aos senhores de quando ficaria um horário melhor. Eu tento agendar pelo menos ali com umas 3 pessoas que eu tenho convicção de que fazem questão de vir depois. Ok. Vereador Reinaldo. Senhor presidente, eu também já estou, inclusive, levantando uma situação onde uma senhora estaria morando numa casa e esta casa ela pertenceria a um empresário da cidade. Então eu estou, inclusive, buscando todas as informações para ver se procede esta denúncia ou não, e com certeza, assim que eu reunir os dados, eu vou relatar aqui a CPI. Maravilha. Vereador Luiz Johan, tem algo a dizer? Gostaria de dizer alguma coisa? Tem. Eu gostaria de cumprimentar o presidente, o relator, os vereadores. Eu só falo um pouco mais alto, que o microfone não grava. E ao Celestino, que esta casa nós já participamos de uma CPI. Então, foi colocado que seria necessário as pessoas que viessem aqui depor, se necessário fazer um protocolo. Não é esse procedimento. Ela teria que protocolar na casa para depois, a partir do momento, ser ouvida. Então, gostaria de colocar esta questão que fosse levado muito em consideração para não começar errado. Obrigado. Nós fizemos no primeiro dia, nós redigimos um documento que define quais são, tem que ter um documento que direciona quais são as ações e de que forma elas serão válidas. E nesse documento está claro que aquilo que qualquer situação, seja de convocar as pessoas a virem depor, na verdade a simples assinatura depois dos vereadores concordando com esse documento é o que traz validade ao documento. Então não é necessário que seja feito o protocolo na Câmara, porque na verdade a CPI funciona como um corpo próprio. Então o que a gente precisa na CPI, agora a gente vai redigir esse documento, por exemplo, aqui de solicitação de documentos, que os vereadores vão assinar, ele tem validade, porque aquilo que a gente delibera na reunião oficial, que é o que está acontecendo agora, é o que torna válido qualquer documento, inclusive é o chamamento às pessoas. Eu gostaria de dizer também, e acho importante, porque as pessoas estão esperando, de certa forma, apesar de a gente ter um período de 120 dias para concluir a CPI, eu gostaria muito que a gente conseguisse concluir ali muito mais rápido do que isso. Só que a gente está perdendo um pouco de tempo neste início, porque, como disse, solicitamos documentos que para nós são fundamentais para começar o trabalho. Nós solicitamos da Caixa Econômica nos fosse encaminhada a relação das 2.700 casas que foram entregues nos últimos anos. E, entretanto, essa documentação não chegou ainda. Então, por enquanto, a gente tem só recebido as pessoas que nos falam, nos narram as suas condições, mas a gente ainda não tem como fazer o confrontamento com aquelas que já receberam as casas. Então, por enquanto, a gente está, evidentemente, recebendo esses depoimentos, mas ainda não tem como fazer essa confrontação, porque do Poder Executivo também não nos foi encaminhado ainda, e a resposta do Executivo foi que encontrou uma bagunça. A gente foi lá, o Executivo disse que não tinha como nos mandar uma ordem, uma sequência lógica, porque não havia sequência lógica. Então, na verdade, a gente está retardando os trabalhos, não por vontade, mas é porque nós ainda não temos documentos oficiais para analisar. Então, é por isso que eu acho interessante a gente começar a ouvir as pessoas, como a dona Laíde, a partir de sexta-feira, porque são pessoas que já espontaneamente nos trazem o seu depoimento, e essas pessoas, naturalmente, serão as primeiras que nós vamos buscar nos cadastros para ver a condição social delas. Então, essa razão da gente não estar conseguindo já realmente trazer resultados, porque a gente não tem a documentação que não nos foi remetida ainda. Vereador, eu penso a opinião desse vereador. Eu acredito que as pessoas que vêm aqui depor, não há necessidade de fazer trilhagem anterior. Que nós aqui temos que olhar um objetivo. Ela tem que ser correta.
Então não há necessidade de fazer trilhagem antes de chamar as pessoas. Desculpa, vereador. Porque as pessoas que vão vir aqui depor, elas têm que estar cientes que elas vêm aqui para depor um caso sério, para não fazer nem política em sentido nenhum, né? Porque há condições dela ser chamada e se ela vier aqui depor e falar o que não for verdade, há condição da própria CPI prender as pessoas aqui dentro do parlamento, né? Então há necessidade das coisas ser sérias, porque aqui não é um poder para ficar ouvindo, e por isso seria muito importante a divulgação de todas as pessoas que se sentem frustradas, e que essa CPI fosse comunicada em rádio ou em qualquer instrumento do município. Você diz que as pessoas que serão ouvidas? Para as pessoas... não podem ser expostas. Não, para elas não precisa ser expostas, mas para todas as pessoas que queiram fazer parte e se inscreverem, para deixar bem claro para as pessoas e dar um prazo, porque senão nós vamos levar 2 anos para chegar na conclusão. Sim. Tem um prazo máximo, então isso precisa ser definido por nós. Diz, olha, até lá as pessoas têm chance de se inscrever, e aquelas que não se inscreverem até lá, depois não tem nada o que falar mais. Então, esse é o meu ponto de vista. Sim. Inclusive, obrigado. Certo. Inclusive, presidente, eu me lembro que havia comentado com o senhor, mas eu não me lembro, acredito que não tenha comentado com o vereador Reinaldo nem com o vereador Luizinho, mas eu sugeri que nós pudéssemos fazer essas entrevistas nas periferias, elencar aí 4 pontos das periferias norte, sul, leste e oeste na cidade, fazer essa divulgação, porque a gente sabe que essas pessoas que nós estamos lidando e querendo ajudar de certa forma com essa investigação, são pessoas simples. Então o fato hoje de você convencer uma pessoa hoje, uma pessoa simples, de natureza simples, dela vir depor no fórum, na Câmara, soa um tanto, eu acredito que é um termo assim um pouco pesado. Eu acho que elas podem se sentir um pouco reprimidas. Então o fato de a gente fazer talvez uma reunião local, lá uma associação de moradores, de fazer isso no bairro, eu acho que vai dar uma liberdade maior para essas pessoas, e eu acho que a gente pode avançar bastante e colher muita informação positiva nesse sentido. Não ficar só aqui na Câmara. Lógico, vamos fazer as entrevistas, interrogatórios aqui, mas que a gente elenque aí uns 4 pontos na cidade, esses pontos ali, região Boa Esperança, Jardim Europa, região Faquini e tal, anuncia na rádio, ou não sei se existe a possibilidade, algum meio de comunicação que chegue a essas pessoas, essa nossa intenção, e que possa ser ouvido ali no bairro dela, onde ela se vai sentir mais à vontade para estar conversando. Eu acho isso de suma importância. Acho a sua sugestão excelente, e já me disponho, se for à vontade dos demais vereadores, a já na próxima reunião da CPI nós fazemos uma reunião descentralizada. A gente pode ou fazer reuniões além destas datas que já estão pré-determinadas, das quartas-feiras, ou a gente pode fazer as próximas reuniões da CPI, das próximas quartas, cada uma numa localidade, conforme o vereador sugeriu. Porque aí, na verdade, na reunião da CPI já vai estar oficializado. Então, não será uma reunião extraordinária. Não sei se é essa a intenção. A gente já poderia fazer a reunião da CPI descentralizada, talvez. Sugiro também, senhor presidente, que nós façamos essas reuniões num horário que seja compatível para que as pessoas venham também. Acredito que 14 horas não é um horário prudente para esse tipo de situação. Nós acho que teríamos que marcar um horário a partir das 18, 18h30 e obviamente com horário para terminar até 21 horas no máximo, que aí as pessoas estão em casa, porque eu acredito difícil a pessoa pedir uma liberação lá do seu trabalho para vir depor numa CPI que, né, fica uma justificativa complicada. Mas acho que vale a pena. Acho excelente a ideia. Eu já acredito que os vereadores estão de acordo. Acho muito importante. Tenho certeza absoluta, a partir do momento que a pessoa pedir, qualquer empresa que ela trabalhar, que ela foi, mesmo espontaneamente, ou que ela for convidada, a empresa tem o compromisso obrigatoriamente de ceder aquele dia sem descontar nem um centavo para ela vir depois. Sim, acredito que sim também. Não há necessidade. Vamos redigir, vamos finalizar essa documentação para a gente assinar já, vamos dar uma lapidada. Eu vou dar uma pausa aqui para a gente redigir esses documentos.
agradeço a presença do Dr. Eduardo Hoffmann aqui. Há 2 semanas atrás nós deliberamos, durante a sessão, que encaminharíamos ofício para que nos fossem remetidos backups que existem no Departamento de Informática da Prefeitura com relação aos cadastros. Também que nós solicitaríamos documentos que houvessem na Prefeitura, no Executivo Municipal, referentes a qualquer solicitação, sejam elas formais ou informais, digitadas ou manuscritas, solicitando o direcionamento de casa, enfim, qualquer documento que exista lá nesse sentido. Nós não redigimos os documentos e eu solicitei agora para que a gente fizesse agora na sessão para que a gente pudesse assinar depois. Nós deliberamos também há 2 semanas atrás que nós começaríamos a ouvir as pessoas e durante a semana, enfim, quando fosse possível, a gente começaria a ouvir as pessoas, não necessariamente só nas reuniões de quarta-feira. E agora eu disse o nome de uma pessoa, a dona Laide, que se dispôs, dos Santos, a vir aqui na sexta-feira, às 14 horas, e tive a informação do Celestino de que isso não teria validade. É legal, e eu estou dizendo que a gente vai redigir isso agora e vai assinar, os vereadores presentes vão assinar concordando para que isso seja feito. Então eu gostaria que o doutor nos explicasse. E outra situação é que nós deliberamos aqui agora que as próximas reuniões da CPI, para a gente fazer uma descentralização em virtude de argumentos bons e convincentes e lógicos do vereador Marcos Zanetti, de que muitas pessoas se sentem constrangidas ou com receio de vir depor num órgão público como a Câmara de Vereadores ou Fórum, etc., e que nós nos disporíamos então a fazer uma próxima reunião da CPI, por exemplo, no Jardim Europa América, para que as pessoas de lá pudessem nos trazer informações. E eu acredito sinceramente que a CPI não está vinculada à estrutura física da Câmara. A CPI somos nós, vereadores, e nós podemos em qualquer lugar nos reunir oficialmente e ouvir e falar para a população. Então eu gostaria que o doutor nos esclarecesse isso, se é possível nós fazermos uma reunião ou reuniões itinerantes da CPI para irmos ao encontro da população. Por favor. Isso é plenamente possível, está previsto no regimento interno, desde que você avise com antecedência à casa, para que a casa leve todo o sistema necessário para ouvir a população. Qual é a antecedência? A antecedência é necessária para a gente poder saber onde ver o local, se o local está disponível, ver se o local é dotado da estrutura necessária e, se não for, a gente poder transportar. Eu não sei qual é o prazo, mas tem que ser conversado com a direção da casa para poder dotar os senhores dos equipamentos necessários. Que pese poder notar que é um notebook só apenas, né? Enfim, mas o servidor tem que se deslocar até lá. E em relação à convocação, vocês aprovaram um ato. O princípio da legalidade impõe respeito aos atos que os senhores aprovaram. Então, se os senhores quisessem agir da maneira como querem, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, depois amanhã eu vou fazer de outro jeito, então não me aprovasse o ato, ok? Mas o ato foi aprovado e o ato exige dos senhores, se quiserem ouvir alguém, que, portanto, o convoquem com prazo razoável e que o requerimento seja apresentado na sessão. Agora, os senhores desejam fazer uma reunião em que vão ouvir qualquer pessoa do povo que queira falar a respeito dessa situação, os senhores têm que avisar com antecedência a casa, para que a casa possa divulgar, inclusive, lá naquela região, olha, a Câmara Municipal está coletando e tal, as informações, quem tiver, tudo bem, quem aparecer, a Câmara poderá ouvir. Agora, convocar alguém para comparecer na Câmara, só com requerimento aprovado e em data, para que a gente possa administrativamente organizar e convocar essa pessoa. Convidar também. Tá, doutor, agora me surgiu uma dúvida. Suponhamos, o vereador Tita citou a questão da dona Laide, certo? Que ela estaria disposta a vir aqui na casa na sexta-feira, certo? E dar o seu depoimento. Caso não dê sexta-feira, a gente vai fazer esse requerimento, ela é oficiada que ela vai vir aqui. Muito bem. Como que vai funcionar daí no caso se nós estivermos nessa reunião itinerante lá no bairro e a pessoa for na hora? Porque daí não vai dar tempo de fazer. Mas aí a gente vai abrir para todos. Ah, tá. Aí faz uma publicação dizendo que... Para ouvir quem queira. A minha preocupação é amanhã depois, a gente ir lá no bairro, aí ouve,
entender depois, não, mas não teve validade, porque não foi oficiado, Não, mas e aí é não. impossível daí. Então, quanto a isso, não teria problema. É que a ideia é sempre a seguinte, Marcos: dar conhecimento significa ter a possibilidade de saber do que se fala e a possibilidade de reação. A intimação, a publicação, implica em conhecimento e reação. Eu tenho que dar conhecimento para que a pessoa possa, inclusive, reagir relativamente àquilo ali. Sim ou não? Sim ou não. Estar lá ou não estar lá. Certo. Eu acho que aí não tem nenhum problema. Se a gente fizer genericamente, Perfeito, a gente vai falar. Só fiquei preocupado por questão da validade. Só que se convocar, convidar alguém, papel, corrigimento, o ato impõe isso. Certo. Por exemplo, hoje já não pode aprovar a convocação de ninguém, porque não apresentaram requerimento 24 horas antes que não está no ato aí. Ah, sim. Tem que ter apresentado esse requerimento bom. E se a Suelen redigir esse requerimento e a gente se reunir amanhã, tem A possibilidade? gente apresenta esse documento hoje e amanhã a gente convoca a pessoa, porque não há prazo, não há prazo de horas. A pessoa que eu disse é que a pessoa já se dispôs a vir aqui na sexta-feira às 14 horas. Ok. Então, Só oficializar isso dentro do processo. é isso. Fazer a convocação. Foi exatamente isso que eu sugeri, para que nós fizéssemos agora essa solicitação e assinássemos. Apresenta o requerimento hoje, amanhã se reúne. Foi exatamente o que eu sugeri. Foi exatamente o que eu sugeri. Vou tentar se reunir amanhã Foi essa cedo, a minha se todos sugestão. estiverem por aí. É isso que eu queria, que a gente redigisse conjuntamente. A gente assina o documento agora com prazo hábil. Essa é a intenção. Com relação, então, Obrigado. a esse outro requerimento aqui, você me entrega o requerimento assinado, que já foi aprovado na outra reunião, e aí eu vou fazer o ofício encaminhando, mas não é minha função ficar fazendo requerimentos, né? É que o requerimento, só tem que lembrar, ele traduz uma vontade muito íntima dos senhores. Então, assim, a casa, nós já tivemos essa experiência, uma experiência ruim, de a pessoa solicitar a elaboração de um requerimento e às vezes constar uma informação que, primeiro, não era o que ele desejava. Segundo, eu desejava, mas não era tanto, ou era mais. Então, para não acontecer isso, o Celestino vai colocar no ofício o que consta do requerimento. O vereador se responsabiliza pelo que ele requer. Então, se pediu mal, infelizmente vai receber mal. Mas foi ele que pediu, é só por isso. Doutor, o que eu quis fazer agora, que nós começamos a fazer, na verdade, era redigir neste momento os ofícios. A minha intenção era essa. Nós temos 3 ofícios. Um é solicitar o backup, o outro é solicitar os documentos e outros depoimentos. O que eu estou sugerindo aqui é que nós, nesta reunião, levando em consideração que não recebemos documentação nenhuma da Caixa ainda, documentação nenhuma do município ainda, para nós otimizarmos os trabalhos, para que a intenção é redigir agora, para que a gente assine. Exato, a intenção é essa. O prazo não importa, porque a gente só tem a próxima reunião na próxima quarta-feira. Então o que eu estou querendo fazer neste momento é redigir os nossos ofícios conjuntamente. Então eu não sabia, na verdade, o Celestino acabou de dizer que não é função dele, que ele não vai fazer. Eu gostaria de saber se... Os requerimentos, o Eduardo falou. É interessante que nós... Não, mas isso que eu queria fazer agora. Eu só queria, na verdade, se você não puder, que alguém digite. O que eu queria, eu estou fazendo aqui, o que eu só queria é que alguém redigisse e imprimisse para a gente poder assinar. Foi essa a intenção, não é criar trabalho, porque, na verdade, o teu trabalho seria escutar o requerimento e escrever. Não é por causa do trabalho, é o que o Eduardo falou. É a vontade de você e não a minha. Eu vou fazer um ofício, enquanto servidor da casa, ofício que vocês aprovaram o requerimento. Quer dizer, a maneira... Eu entendi, eu só pedi uma ajuda para escrever o que a gente queria fazer. Esse ofício que a comissão aprovou tal requerimento. Agora, se eu não tenho esse requerimento assinado, o que eu vou fazer? Quer dizer, não é Você não entendeu, Celestino, nós vamos querer... Eu vou falar de novo. Nós queremos redigir agora e assinar. É isso. Mas eu entendi. Pois é, mas é isso que eu estou dizendo. Então a gente vai assinar e aí o prazo vai ser só para a semana que vem, vai ser uma semana antes. Não precisa protocolizar 24 horas antes, porque na verdade vai ser uma semana antes, é para a próxima semana. Eu só queria fazer neste momento a gente redigir conjuntamente. Tá, quem pode fazer isso? Estou fazendo. Deixa eu fazer a minha colocação, vereador. Todo devido respeito. Vossa Excelência tomou a posição de ouvir a senhora na sexta-feira. Como é que Vossa Excelência pode tomar posição sem consultar? O requerimento requer isso. Eu acabei de perguntar se Vossa Excelência concordava em ouvir. Não, mas você foi taxativo. Você falou, eu convidei a senhora. Mas você tem alguém para trazer para depor, Luiz? Me desculpe. Eu sou proponente da CPI, eu tenho 48 pessoas que vieram depor, Luiz. O que é isso? Não é dessa forma. Eu perguntei, o senhor concorda? O senhor concorda? Eu não estou entendendo, Luiz, agora, por favor. Posição antecipada. Mas é evidente, o senhor tem alguém para
para trazer, me diga. Se eu discordar, eu vou dizer que eu discordo. Eu perguntei para o senhor se concordava, para o senhor se concordava para o senhor. Vocês disseram que sim. Agora está dizendo que não. Antes de fazer o protocolo, antes de redigir... Mas, gente, eu não acredito que vocês não estão conseguindo compreender as coisas. Nós vamos redigir agora. Está tentando falar a mesma coisa aqui. Mas eu compreendo as coisas num primeiro momento. Vamos fazer, então. Vamos partir. Vamos fazer esses experimentos aí para coisa. Tem coisas que é dificuldade de compreensão, me desculpe. Não é dificuldade. Por favor. É muito simples o que eu estou sugerindo. Aqui nós temos que somar, temos que ouvir. Você acabou de dizer que eu me enganei trazendo o nome da pessoa e perguntando se vocês concordavam em ouvir essa pessoa. Não foi dessa forma que você agiu. Por favor, eu pergunto ao vereador Reinaldo Rocha se ele não compreendeu alguma coisa do que eu sugeri aqui. Não, eu compreendi isso. Eu não sugeri que a gente ouvisse essas pessoas e não perguntei se os senhores concordavam em ouvir essa pessoa. Não foi isso que eu fiz? E agora nós vamos redigir o documento. Foi isso que aconteceu aqui. Você falou que você tinha falado com ela que ela viria sexta-feira, antes de... Que é a data que a pessoa pode, a pessoa trabalha. Ela disse que poderia vir na sexta-feira. Eu perguntei se vossas excelências concordavam em ouvir essa pessoa na sexta-feira, gente. Essa pessoa disse que só pode vir na sexta-feira. Estou perguntando 48 horas antes se vocês concordam em ouvi-la na sexta-feira. O que tem de errado nisso? Sabe, nós estamos criando impedimentos que eu não estou entendendo. Eu trouxe 3 solicitações e gostaria que Vossa Excelência trouxerem as solicitações de vocês. Eu tenho uma pessoa que tem denúncias e que gostaria de falar. Eu estou oferecendo a possibilidade de nós ouvirmos essa pessoa. Eu acho que a partir da próxima reunião precisa protocolar esses requerimentos que vão ser votados no dia seguinte, até ao meio-dia da terça-feira. Você sugere então que a reunião não seja para discutir isso aqui, seja já para deliberar o sim ou não. Eu não posso sugerir nada, no ato escrito aí assim. Chegamos no entendimento. Tem que deliberar, eu não tenho que deliberar. Sobre requerimentos, os requerimentos. Nenhuma. Tranquilo, o requerimento requer que vossa Não, acho que está tranquilo, acho que chegamos no entendimento. Vamos avançar, senão não ficar tarde toda aqui. Por que a casa precisa seguir isso, o regimento? Ela tem que sugerir, tem que seguir o regimento dessa forma. Tá, vamos avançar. Seja convidado ela, seja convidado qualquer um, ela tem que ser lida e aprovada aqui. Aprova, chama as pessoas. Nós não somos convidados, nós escutamos no rádio e viemos e perguntamos se podia participar. Nós não fomos convidados, eu ouvi no rádio. Não, como você pode participar tranquilamente, é aberto, assim. É público aqui. Nós estamos discutindo outra coisa, a pessoa é convocada para vir depor, quase como depor, né? Para vir prestar esclarecimento. Tá, mas eu acho que tá sanadas as dúvidas aí, vamos avançar aí para a coisa render. Ok, eu vou redigir, eu acho que não preciso fazer ao longo da CPI, então eu vou redigir esses documentos. Na verdade, o protocolo, enfim, repito, a intenção era que nós discutíssemos aqui qual seria a forma desses documentos, porque nós temos uma semana para protocolizar, seja amanhã ou depois, com tempo hábil, porque não existe. O tempo hábil é o tempo que permite sejam efetuadas as ações que os documentos exigem. Não, presidente, o que ele está falando é que o requerimento que vai ser votado na reunião do dia seguinte, 24 horas antes, o ato já aprovaram, eu já entendi. Mas esse documento, o que eu estou dizendo, esse documento vai ser redigido agora. Tá, então vamos lá. Tu vai fazer e vai ser para a próxima sessão. Então a gente pode fazer o que a gente quiser durante a reunião da CPI. Nós estamos querendo fazer só que eles fazerem, porque nós não temos outra coisa para fazer, porque não chegou documentação nenhuma. Eu queria redigir os documentos agora. Você pode redigir isso aí, a gente marca. Eu não preciso dizer, eu não preciso dizer o que nós vamos fazer na reunião da CPI. Eu preciso dizer o que nós vamos fazer na reunião da CPI, doutor. Vocês colocaram no ato que deliberariam a respeito de requerimentos que seriam protocolizados no prazo de 24 horas. Implica dizer que o assunto pode surgir 24 horas da sessão. Então, desculpa, eu vou corrigir Vossa Excelência aqui. Inciso 2 do artigo 2º. Todos os documentos apresentados pelos membros desta comissão deverão ser protocolizados com antecedência mínima. Nós não estamos apresentando documento nenhum, nós estamos redigindo os documentos. Não é isso que eu estou dizendo. A pauta como da não sessão pode? próxima. Está dizendo que a gente não pode redigir os documentos aqui? Sim, mas não é o momento, Tito. O momento é você fazer o protocolo e na próxima deliberar. Ok? Você só perguntou se eu tenho que fixar o assunto. Não precisa fixar o assunto, porque ele vai surgir 24 horas antes com os protocolos.
Exatamente esse prazo é para que eu dê conhecimento aos demais membros do que vai ser discutido na sessão. Então, se vocês querem fazer o requerimento hoje para aprovar amanhã, essa é a ideia. Tudo bem. Só que essa reunião não vai poder deliberar sobre esses requerimentos. Eu entendi. Não, isso para mim está claro. O que eu queria era deixar gravado aqui que nós gostaríamos de ouvir a dona Laide. Foi por isso que eu estou falando no momento da comissão, perguntando, vocês concordam em ouvir a dona Laide? Sim, agora nós vamos redigir o documento. Escrever, fazer o protocolo e aí amanhã aprova. É só isso que eu quis fazer. Aprovar amanhã o requerimento, aí ouve ela. Foi essa a intenção, a gente não tem documento nenhum da Caixa ainda, não tem documento nenhum, então nós temos que pelo menos discutir aqui quais são as ações que a gente vai tomar. Então essa é a intenção. Mas aí como vai chegar o ofício até ela? Você está aqui? Não. Ela já sabe, eu já falei com essa pessoa. Mas isso aqui é uma CPI, tem que ser com documentos assinados e... Pô, Celestino, Senão não precisa CPI. Celestino, eu vou falar pela quinta vez, nós vamos fazer o documento agora, a pessoa já está ciente que ela vai ser ouvida na sexta-feira, ela não vai ser convocada, ela vai ser convidada, ela está vindo de livre e espontânea vontade, nós vamos fazer essa convocação com no mínimo 24 horas de antecedência. Essa é a intenção, a pessoa está vindo de boa vontade, a gente não vai precisar de correio, não vai precisar de nada, a pessoa já está ciente. Mas essa coisa já está desorganizada agora no começo, você imagina lá pro final para chegar no fim do jeito, Mas no final vai acontecer o seguinte, vai vir um monte de nulidade e a coisa vai chover no molhado. E aí, então vamos começar certo, vamos fazer a coisa certa, e o vereador está exigindo também para não ficar perdendo tempo, senão vai chegar no final e não vai ser nulo. Faz formal, encaminha. Faz assim. Ela Mas eu vou fazer. Não, sim, mas assim, nessa questão, eu acho que ele quer dizer que tem que sair uma correspondência oficial da Câmara, não você entregar em mãos e pedir para ela assinar. E aí eu acho que o medo do Celestino é que se nós aprovar esse requerimento amanhã, não dá tempo dele fazer o ofício, mandar para ela assinar e já na sexta está aqui, esse prazo. Certo? É que ela não precisa tomar ciência, não existe prazo de ciência para a pessoa que vai ser ouvida, ela estará aqui. Mas é igual eu falei, agora me surgiu um medo, igual o doutor falou, a gente começa isso aí, depois também pode acontecer algum ato e aí todo o nosso trabalho pode ser em vão por alguém que vai querer essas formalidades. Em outra situação da pessoa se negar, em uma situação em que a pessoa falar, eu fui convocada com 1 hora antes, 2 horas antes, aí tem essa situação de uma pessoa que está vindo de livre e espontânea vontade, então não há... Ela vem aqui e faz uma declaração imputando responsabilidade a uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa, eu gostaria de estar aqui. Então nós vamos fazer o documento vai ser feito. Vocês sabem quem é a pessoa que vocês estão objetivando investigar. Lá na frente vocês vão chegar e ela fez isso. Mas fez isso com base em quê? Em provas que você sabe pela teoria da árvore dos frutos envenenados. É muito fácil alegar que tudo isso aqui foi nulo. Entende? É essa cautela que a gente quer. Eu entendo, eu estou falando desse fato específico só. A questão é de uma pessoa que está disposta a vir aqui na sexta-feira às 2 da tarde. Mas dá conhecimento para todos que vai vir essa pessoa. Foi isso que eu fiz, é exatamente o que eu estou fazendo neste momento. O pessoal que está aqui na sala, né? Não tem como remarcar com ela para semana que vem, para que não ocorra? Todos quem? Todos nós, quando pedimos a publicação das próximas sessões, para que a população tome conhecimento e para que todos aqueles que eventualmente sejam afetados possam, só que isso foi suprimido, entende? Isso já foi suprimido. Então vamos as pessoas têm... Tá, não, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso discordar no sentido da proteção do depoente. Nós não podemos tornar público que fulano, beltrano ou cicrano estão vindo aqui depor. Mas por que não? Por que não? Porque tem que resguardar a pessoa que está depondo. Não. Nós não temos obrigação de tornar público quais são as pessoas que serão ouvidas pela CPI. Não é um processo sigiloso. Não, mas não é uma questão de processo sigiloso. Por favor, doutora, eu vou dizer que a doutora fulana de tal vem aqui, aí escutam que a fulana de tal, aí o cara que fez a sacanagem, que deu a casa para essa pessoa, vai lá na veia da pessoa e diz, se você abrir a boca eu te mato. Acaba o processo por ameaça. Mas cada caso é um caso. O que eu estou dizendo é que nós não temos que tornar público as pessoas que nós vamos ouvir na CPI, de forma alguma. Não. Está errado. Nós temos que tornar público quais são as pessoas que serão... Tem 7 acusados de crime hoje aqui, todo mundo sabe da audiência deles. Não, mas é uma questão diferente, nós estamos investigando, os caras já estão sendo processados. Eles estão sendo investigados. Estão sendo processados já. Investigados se cometeram ou não crime, é a mesma situação. É mesmo? A publicidade é a regra. A exceção é o sigilo, que é voltar aos tempos da ditadura, 50 anos foi comemorado agora. Sigilo era naquele tempo.
tem que dar publicidade disso. De tudo. Não custa nada. A casa está aí, a gente dá publicidade para todo mundo a todo momento. Eu acho que só vai atrapalhar a investigação. Eu acho que vai dar visibilidade, vai dar transparência. É obrigatório. Eu tenho isso. tudo Ninguém vai aqui. mentir, ninguém vai coagir. Obrigatório que nós não Quem podemos. quiser ter acesso, está tudo gravado. Não, Como é que nós está tudo vamos sendo fazer? publicado no SAPR. Pois é. Entende? Se eu não tenho papel, eu não tenho como publicar. Se eu tenho papel, vai tudo para o satélite. Todo mundo sabe de tudo, instantaneamente. O papel nós vamos fazer. Falar, enfim, pela última vez aqui, a intenção desta reunião era nós fazermos os 3 documentos para que na semana que vem esses documentos fossem válidos. Foi essa a intenção dessa reunião. Aprova os próximos requerimentos, convoca quem queira, está feito. Pronto, para nós está formalizado. Essa é a intenção. Então vamos avançar. Deixa a reunião de amanhã marcada, já então para propor. Então vamos fazer assim, amanhã vocês podem, só para a gente assinar esses Amanhã documentos o que quê? nós Vamos vamos demorar redigir. questão de minutos, né? Rapidão. Amanhã é só para assinar esses 3 documentos. Senhor presidente, eu gostaria de saber a opinião dos colegas em relação à pessoa que que colhe o depoimento dos pretendentes à Casa Popular. Assistente social. Assistente social. Porque, queira ou não, o nosso alvo de investigação passa pelo setor da assistência social. Sem dúvida. E ela está ali há muitos anos. Então, eu gostaria de sugerir à CPI para que, se possível, antes de nós ouvirmos as pessoas, os pretendentes, que ela seja ouvida primeiramente. Porque, aliás, é uma atitude que já deveria, na minha opinião, até ser tomada. Porque se ela está no local onde nós estamos investigando, na minha opinião, ela já deveria ter sido convocada, até porque as declarações que virão a seguir poderão também ser confrontadas com o depoimento dela. Quer dizer, nós estamos investigando a questão desse programa Minha Casa Minha Vida, e a pessoa ligada diretamente ao assunto, onde há indícios de irregularidade, ela continua no cargo, continua no posto, e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa é a minha opinião. É uma sugestão que eu quero dar. Eu acho pertinente a sugestão do vereador Reinaldo, presidente, porque, analisando por esse sentido, nós escolhemos a informação dela, né, o depoimento dela, e todos os outros a gente vai confrontar com aquilo que ela falou. É diferente de você pegar tudo que a pessoa falou e depois confrontar com o dela. Eu acho que o andamento aí a impressão é que nós estamos começando a construir a casa de baixo para cima ou de cima para baixo. Inclusive essa pessoa que a gente deliberou que será ouvida aqui fez acusações diretas à assistente social, e já antecipo, dizendo que a resposta que teve da assistente social, depois de ter sido informada que receberia a casa, é que o contrato dela estava na gaveta e da gaveta não sairia mais porque ela não receberia mais a casa. Então essa é a primeira pessoa que será chamada a ser ouvida, salvo a gente prefira chamar assistente social primeiro. Eu acho pertinente a sugestão do vereador Reinaldo, presidente. Não dá para pôr nesse ofício já? Então a gente faz, vamos alterar aqui, então os 3 ofícios que nós redigiremos serão para solicitar os backups, quaisquer documentos que existam em posse da Secretaria de Habitação e Urbanismo, e para ouvirmos a assistente social, que eu não sei, eu sei o apelido dela, como é? Josi, né? Mas Josi não é o nome dela acho que é Josimara, ou Josi alguma coisa. Enfim, a assistente Josi é a única que tem este apelido na Secretaria de Assistência Social, todo mundo conhece, a gente faz essa solicitação, então, pode ser? Só para completar, nesse sentido, será que tem só assistente social ou tinha mais pessoas que deliberavam em cima dos documentos? Esse é o objetivo da Ela nossa era responsável. Talvez a partir daquilo que ela depor, a gente vai ter uma outra aí linha. Tem a chance de chamar outra pessoa que de repente passa. A ponta do iceberg é nela. Normalmente o secretário assina sem por visto, né? E daí acaba respingando, porque aqui todas as pessoas que vão vir depor aqui, depois possa-se fazer o crivo, o confrontamento.
Aí chama-se a outra pessoa, que se tivesse mais pessoas que fizeram parte, para depor antes de ouvir. Eu acho que aí, já há um confronto. Então tá, a gente vai ouvir primeiro a assistente social, e eu sugiro então, já que a intenção é ouvir primeiro as pessoas que eram responsáveis pela destinação das casas, que a gente ouça também. Existe uma lei federal que exige haja um conselho comunitário para avaliar os processos. Já disse isso em outras reuniões. Eu conheço 2 pessoas que compõem esse conselho, que parece-me é formado por 4 pessoas. Eu confesso, não tenho na memória agora a lei, mas uma delas é o Ari Sharon, e a outra delas, o nome dele é Lírio, o primeiro nome. Essas 2 pessoas deveriam compor este conselho, e me disseram que nunca foram escutadas, nunca foram chamadas a opinar com relação às pessoas que deveriam ouvir essas casas. Então eu pergunto a Vossas Excelências se a gente pode fazer um documento já então para estes 2 membros do conselho e para as outras pessoas que deveriam ou compõem esse conselho, para que a gente as ouça também, então, no sentido se realmente em algum momento elas foram convocadas ou convidadas a apreciar quais seriam as famílias a serem beneficiadas. Com Pode certeza. ser? No meu ponto de vista, daí fica muito empatado. Acho que seria assistente social. Não ao mesmo tempo, não seria ao mesmo tempo, seria pela ordem. Primeiro pela ordem, assistente social. E no futuro... E até conforme os nomes que ela der para nós, a gente vai partir dos Depende do requerimentos, depoimento dela, daí a comissão aqui se reúne e acha que é necessário, é preciso convocar o conselho, porque ela vai falar, deve dizer para quem que ela quer jogar culpa. Se ela assume a culpa, tá fácil, mas agora se ela quiser jogar culpa para alguém, aí vamos ter que chamar aquelas pessoas que ela vai culpar aqui no seu depoimento. E um detalhe... Essa é a minha visão, porque acusar é fácil, agora jogar culpa, daí no depoimento dela ela vai constar tudo isso, e daí sim é necessário fazer o requerimento e convocar aquelas pessoas. Aí está o caminho correto. Aí tem... E no futuro, senhor presidente, eu já disse isso e repito, nós temos que convocar aí o ex-prefeito e o ex-vice-prefeito também para depor. Sem dúvida. Mas é No momento certo. Eu acho que o momento seria, na minha visão, um assistente social que... E também, se necessário for, o gerente da Caixa. Mas o gerente já esteve aqui comigo e disse que, na verdade, a Caixa não tem responsabilidade nenhuma, além de oferecer o financiamento, que a responsabilidade pela seleção das pessoas é total do município. O objetivo nosso aqui é avaliar o critério social e não o financeiro, né? Eu acho que ele foge um pouco da... Porque, na verdade, o que eu queria, porque eu achei que a Caixa talvez recebesse, junto com o nome das pessoas, a justificativa, enfim, todo o cadastro social e o porquê dessa pessoa estar recebendo, mas a informação que me deu é que isso não... chega o nome. Exato, foi o que o Jean, o gerente, me informou. Senhor presidente, no último domingo, uma emissora, a TV Globo, exibiu em âmbito nacional, ela fez uma denúncia a respeito das pessoas que estão sendo prejudicadas, pessoas que foram beneficiadas no projeto Minha Casa Minha Vida, e numa determinada região, pessoas que estão sendo expulsas das casas por traficantes, e também no outro lado da matéria, uma outra questão que foi apontada, foi que as casas, o programa, estava sendo utilizado para beneficiar pessoas politicamente. Então nós temos que investigar, e eu creio que isso será feito através dessa CPI, se as casas, também se o programa foi usado politicamente aqui em Toledo. Para favorecimento político. Exatamente. Correto. E aqui não vai passar por menos disso, não. Posso ter certeza, porque eu já participei de uma CPI. Estou falando e está gravando aqui. Quero deixar bem claro. Nós fomos ameaçados e não é por uma vez. Por isso que eu falei que a segurança tem que ser muito grande. E para não termos medo. Para quem acha que é fácil, vocês vão ver durante a caminhada. Que vão ser 60, 90 dias e não vai ter só de prazer, não. Vai ter de todas formas. A pessoa vai ter que estar preparada psicologicamente, vai ter que saber por onde toma os caminhos a partir do momento que isso vem acontecer, porque nós recebemos ligações de noite, de dia, de manhã, e foi dessa forma.
E isso nós não vamos estar livres. Não estou dizendo que isso possa vir a acontecer, mas nós, como membros da CPI, não vamos estar livres disso. Posso ter certeza absoluta. Eu quero emendar e lhe dizer, querido vereador Luiz Johan, que no momento em que eu disse que proporia a CPI, eu já recebi mensagens dizendo que eu estava mexendo num vespeiro e que eu me preparasse. Então eu já recebi ameaças antes mesmo dessa CPI ser formalizada. Mas a nossa função aqui não é ter medo, é procurar realmente levantar isso, e certamente não serão ameaças que vão me afastar do propósito. Eu quero lhe dizer que quanto mais coagido eu for, mais intenção eu vou ter de realmente levantar, e o mais rápido possível tentar apontar possíveis responsáveis por qualquer irregularidade que tenha sido cometida. E tem meu apoio. Presidente, meu requerimento, eu sou favorável aos 3 requerimentos, dessa forma, direcionado assistente social para vir seria a primeira pessoa, essas pessoas para serem ouvidas. Que daí depois, se for necessário fazer acariamento, as pessoas que denunciam, que vêm aqui simplesmente por denunciar, elas deverão ser, eu fiz parte de uma outra CPI. E daí, Celestino, confirmando aquilo, elas são acariadas, não pensam que vem aqui falar sozinho, é que nem depor em juízo. Confronta uma com a outra. Vai sentar na frente do juiz, vai sentar na frente da promotoria e vai ser gravado, e daí é acariada para ver quem que está errado e quem que está correto. Então o relatório vai dizer isso e depois a promotoria pública vai resolver isso lá na frente. Tá, mas o senhor acha assim, a gente veio e falei, tipo, eu tenho uma inscrição há 5 anos, pago aluguel. Pago aluguel caro, moro na tabela. Venho aqui, então mentira. Não, a gente não vem, a gente vem atrás de uma casa para morar. Não é isso. Mas nós não estamos dizendo isso. Sabe, da impressão que eu tenho, quero que o senhor vá na minha casa e abre meus armários e olha. A gente está atrás de um canto para morar com nossos filhos. Sabe, eu tô saindo daqui hoje, sabe, me sentindo a pior pessoa do mundo. Vocês vão ser ameaçados sim, por gente grande. Porque pelos pobres como nós, jamais, pelos grandes. E o perigo tá morando bem do lado de vocês. Então vocês já se protejam. Porque, gente, a gente não tá aqui. Nós subimos atrás de um teto. Só. O senhor vai na minha casa, abre meus armários. E vá por aí, naquele Jardim da Mata, pessoas lá que tem carro de altos valores. Essa situação, eu quero dizer, sabe, pessoas que têm carro lá, que você tem condição de pagar aquele carro, você tem condição de comprar uma casa. Sabe, então ainda, sabe, somos, assim, tipo, eu tô me sentindo a pior pessoa do mundo, porque quando vamos pedir voto, nossa senhora, é uma incomodação medonha, mas quando a gente precisa, como eu fiquei sabendo que meu cadastro nem tá ali, como eu vivo ali, eu tenho aqui meu comprovante que eu vivo aqui atualizando, eu sempre estou me mudando, porque quem paga aluguel está com a mudança na cabeça, e ainda, tipo, precisa ir para a justiça como se fôssemos. Gente, põe no assistente social para ir visitar a real situação da pessoa. Vai lá na casa, você vai ver a real situação das pessoas. Eles não visitam nada, sentam a bunda na cadeira e aí fica. E eles chegam, aí te obriga lá no CRAS a assinar um termo. Vocês vão ver a tua situação. As pessoas assinam tranquilamente, porque sabem que ninguém vai lá vistoriar como tu vive, se tu paga aluguel. Gente, é isso. Vá, eu quero que vá na minha casa e revire tudo. Pegue tudo que tiver lá e revire pra cima pra tu ver. Vá lá. Chegou o dia de eu não ter. Eu fiquei doente 4 anos. Mas, sabe? Nossa, ninguém, sabe? Eu procurei assistente social pra uma ajuda, alguma coisa, só até que eu melhorasse. Eu sei o que eu passei. E quando você vai atrás de um teto, você se obriga a tanto papel, tanto que assina, só visitar, vai lá e vira condição, fotografa a situação das pessoas, as condições, é isso que deveria. Agora tem que mostrar a cara de todo mundo, que mostra as caras dos bandidos maiores. Porque a gente sendo pobre, mas não sendo bandido. Só temos atrás de um teto, só isso. Gente, para dar uma condição melhor para nossos filhos, eu moro aqui no Jardim Porto Alegre, muitas pessoas já me disseram, tu mora aí porque quer, vai morar na Boa Esperança. Eu tive que me mudar da Boa Esperança, por quê?
Devido eu ter tido uma depressão, fiquei 4 anos na cama, atingiu minhas filhas. No colégio Tancredo Neves não tem psicopedagoga para dar atendimento. Eu me mudei para cá para poder cuidar das minhas filhas. Eu não estou conseguindo trabalhar porque minhas filhas vivem neuro, psicólogo e coisa. Como que eu trabalho? O serviço não gosta muito de liberar você todas as vezes. E as minhas filhas são 2. Atingiu. Ela é prova que eu fiquei na cama, doente, e eu tive que vir morar pra cá para poder, nesse colégio, achar um atendimento para as crianças. Aqui eu encontrei, porque lá não encontrei. Não tinha uma psicopedagoga para atender toda a escola. Como que atende toda a escola? Então, já me disseram, pago R$500. Mas vai lá ver a tapera. Se der mais um vento, vai cair na minha cabeça. O dono chegou, ele quer receber. Não tem como você negar. Ele chegou um dia, ele bate lá, ele quer o dinheiro. Ele não quer saber se você vai ter uma xícara de arroz para cozinhar. Eu sei que a gente tem que trabalhar para sobreviver, eu sei. Mas isso é um direito, tipo um teto para a gente morar. Não estou pedindo nada, até porque é pouco para pagar, mas, gente, que olhem a situação das pessoas. Tipo, tem gente que não tem condição de... Separe lá, olha, fotografa a situação das pessoas e dê para quem está com mais necessidade. Os outros têm direito, tem, mas aguenta esperar mais um pouco. Porque, gente, não é fácil. Eu estou falando e vocês podem se juntar todos e ir na minha casa olhar. Eu não estou aqui por bonito, para se aparecer. Não é isso, não. Ninguém está falando. Dona Regina... Não, eu não estou dizendo o que você está falando. Eu estou atrás, sabe? Eu ouvi no rádio. Eu falei assim, a gente vai ver. Porque eu estou sempre ali. Eu sempre, às vezes, quero falar com a assistente, né? Para ver em que etapa eu estou. Né? Mais ou menos quando eu vou ter direito. Tá? Eu tenho 5 anos que estão... Nunca pode falar. Ela nunca está de manhã, ela nunca está de tarde. Então, que dia onde que ela está? E a senhora tem razão, Dona Regina. Eu quero dizer que pessoas na mesma situação da senhora me fizeram ter a certeza de que essa CPI era necessária, porque antes de eu voltar para essa casa e ser vereador, pessoas me procuravam e diziam que estavam há 10 anos ou mais, ou um pouco menos, inscritas, só para concluir. E às vezes que eu solicitei da Secretaria de Habitação informações que me dissessem em que lugar da fila essas pessoas estavam, nunca esta fila foi aberta. Então, na verdade, isso fez com que a gente fizesse a CPI, porque é claro que isso já é sabido de todos, que eu não sei qual é a porcentagem, mas talvez metade das 2.700 casas que foram entregues nos últimos anos já foram vendidas, já foram alugadas, ou seja, eram de pessoas que, na verdade, não necessitavam dessas casas. Então, a gente não tem a possibilidade com essa CPI de tirar das casas as pessoas que de má fé conseguiram essas casas. Mas o que a gente quer é justamente fazer o levantamento e saber em que situação a senhora está, se a senhora é numa fila de 9.000 cadastros que tem hoje lá legalizados, se a senhora está na posição 1.000, 2.000, 500, 400, porque isso nunca foi aberto. Então, é isso que a gente quer fazer. Porque daí por etapa vai entregar tanto, né? Então você já ia coordenar. Você já tem noção. Eu sei disso. E nunca foi dito. É isso a questão. Exatamente, essa foi a razão da CPI, para a gente saber. É essa a questão. Por que não é uma fila de espera? Deveria ser. Decrescendo ela então, né? Deveria ser. As pessoas que fizeram o cadastro muito depois receberam as casas. Então é essa situação que a gente pretende levantar. Pode ter certeza que se não nos trouxerem documentos, fica claro de que os documentos foram perdidos por má fé, que jogaram fora para que não fosse evidente. Se nos trouxerem os documentos, a gente vai ter plena percepção do que foi feito. Então, das duas formas, a gente vai saber o que foi feito. Se não vierem, repito, se não vierem os documentos, fica claro que, na verdade, a ilegalidade não está escancarada porque foi escondida. Se vierem os documentos, a gente vai conseguir fazer. Eu me mudei com 3 casas. Todas as vezes que eu me mudei, eu vim ali, atualizei endereço, telefone, tudo. Nunca disseram, é amarelo ou é azul. Onde você está na fila, ninguém sabe. Sempre eu chego ali, uma vez disseram para mim, não comprou o lote, tá. Outra vez eu vi, comprou o lote. Eu queria falar com a assistência social para me entender como é que funciona. Às vezes eu ainda até leio no que está falando, mas, gostaria de conversar para entender como é que funcionava. Porque, eu vi gente daí ter prescrição há menos tempo que ter a casa. Uma questão que a senhora colocou, que eu já percebi nas andanças da gente, é isso aí mesmo. Você percebe lá uma casa
uma casa popular e um carro que vale 40 mil reais. Poxa vida, gente, isso aí é evidente que tem coisa errada. A pessoa colocar lá um carro que praticamente equivale a 50% do valor ou mais dessas casas colocadas na sua garagem, desculpa, mas não mereceria a casa. Está mais do que claro. A gente só precisa de provas formais para poder comprovar isso aí, porque visivelmente está sendo demonstrado isso. Infelizmente a gente ainda não recebeu, repetindo, a gente ainda não recebeu a relação de todas as pessoas que receberam a casa. Isso está atrasando o trabalho da CPI. A gente tinha colocado imposto um prazo de 5 dias para que a Caixa nos mandasse essa relação, só que não chegou ainda. Então a primeira coisa que a gente precisa é ter a relação das 2.700 casas que foram entregues nos últimos anos e para quem foi entregue, qual era a condição social dessa pessoa que recebeu a casa. Aí a gente pegando essa relação dessas outras 9.000 e tantas que estão esperando, a gente vai pegar muito claro, a gente vai ver a pessoa que recebeu a casa, que ano ela fez o cadastro, e de repente a gente vê lá, essa pessoa aqui tem 3 filhos, recebe tanto, de repente a gente vai ver que a senhora fez o cadastro há 5 anos, também tem o mesmo número de filhos, recebe tanto, por que essa aqui recebeu antes? Então é isso que a gente precisa primeiro para fazer esse confronto. Infelizmente a gente ainda não recebeu essa documentação. Outra dúvida, presidente, que me veio agora aqui em mente, nós falando dessa questão do cidadão ter lá um veículo que vale mais do que 50% do valor da casa, quando chega na Caixa Econômica, que é avaliada a parte financeira, porque aqui sai o registro de negativa de imóveis, que ele não tem nenhum imóvel no nome, certo? Quando a Caixa vai confrontar lá, a Caixa, será que ela puxa no Bacen lá, que é o Banco Central lá, que tem todas as informações financeiras do cidadão, quanto ele paga de fatura de cartão de crédito, ou quanto que ele paga da parcela de um veículo que posteriormente, talvez ele já... Eu acho que ela não avalia os bens da pessoa também, ela só vê o salário, qual é a renda da pessoa. Ela vê a renda, enfim. E com base nas informações da assistente social. Ah, sim, sem dúvida. Então quer dizer que se a renda familiar for lá R$1.200, ele pode estar pagando lá uma parcela de um carro de 400 ou 500 reais esse carro, e isso não vai interferir em nada, ele ganha. Não, infelizmente. Quer dizer, mais um critério que eu acho que deveria ser imposto, porque, poxa vida, né? Os bancos estão financiando. Não existe melhor negócio. Mas aí onde você vai fazer a justiça social? Fala, poxa vida, mas você está disposto a pagar 500 reais de um carro? E aí? Tanto que mora dentro do carro. Que igual, né? Subentende-se que tem condições de fazer um caixa, de ter um dinheiro. Luiz quer se manifestar? Só peço para falar alto porque está sendo gravado. Vereador Valmor Lodge, obrigado pela presença. Eu só quero indicar para vocês uma pessoa que não mora em Toledo, que tem 2 filhos acima de 18 anos, que fez um cadastro em 4 meses ganhou casa. Quero indicar para vocês ouvir essa pessoa. Por favor, nos passe nome, endereço, tudo bom. Bom. Essa pessoa demorou bastante, porque eu conheci uma que fez em 3 meses. Em 3 meses a pessoa recebeu a casa. Enfim, essas situações... Desculpa, como que é o nome da senhora? Tereza. Dona Tereza. Essas situações, assim, a gente precisa, para a gente poder ter uma linha de investigação e ser produtiva a nossa CPI, se a senhora tiver esses nomes, é o seu fulano da Silva. A gente precisa, porque daí a gente tem uma linha tem um segmento. Porque eu ouço praticamente todos os dias, quando a gente toca nesse assunto, me disseram que tem tal coisa. Aí eu já pressiono a pessoa. Quem te falou? A minha vizinha. Vamos lá falar com ela. Não, mas quem falou foi uma amiga dela que veio lá no Copac, eu não sei onde é que mora. Aí, quer dizer, foi ao vento. Então, assim, quando tiver, e é o que eu estou pedindo e sugiro aos demais componentes da CPI que façam assim, porque senão a gente vai começar a perder muito tempo com fofoca, né? Entendeu? Então, assim, quem te disse, fulana, você está disposto a nós ir lá e pedir para ela dar um nome para nós? Ah, não, mas eu não quero ir lá, porque assim, a gente ouve todo dia, a gente tem que ver onde está a veracidade disso aí para poder ter uma linha de investigação. Vereador, eu coloquei isso em poucas palavras no começo. Por isso que é necessária a discussão do nome e é necessário o requerimento da aprovação das pessoas, porque a partir do momento, para vocês terem uma noção, nós já fizemos parte, a partir do momento que essa pessoa
não queira vir por indicação, se a CPI achar necessário, ela convida, ele com polícia, ele vem aqui convoca. Ele é convocado. É intimado, né? Ele é convocado, então. A questão é assim, só comprovar, tipo, 5 anos, pegar lá, como vocês vão puxar o documento. É isso que eu quero fazer. Não precisa de tanta coisa, já vai estar Não, exatamente. É que, na verdade, o que eu vou dizer para vocês, qual é a intenção de ouvir as pessoas? Faz um mês que eu tenho ido aos veículos de comunicação e tenho implorado para as pessoas que se sentem injustiçadas para que venham a nós e nos tragam o problema. Porque essas pessoas tira da gente um trabalho de avaliar 2.700 casas entregues e 10 mil. Se a pessoa diz, olha, minha situação é essa, eu estou há 10 anos, então a gente já vai direto, porque a gente não precisa, se eu detectar uma única situação onde houve injustiça, onde houve o crime, onde houve injustiça, já é motivo para a gente levar ao Ministério Público, para oferecer uma denúncia. Agora, estas pessoas que a gente está pedindo para vir aqui, vão acelerar o processo de, se houver irregularidade, a gente ir direto onde está o problema. A gente não vai deixar de avaliar todas. Mas as pessoas que vierem aqui disseram, eu estou desde 2004 inscrito. Então a gente já vai pegar o nome dessa pessoa e já vai ver, opa, mas como é que essa pessoa não recebeu ainda? Entendeu? Então a gente não precisaria ouvir as pessoas, mas é que se as pessoas vierem para nós, a gente já vai direto no problema. Porque eles dão esse papel aí, que eu cheguei, com o documento de prova, ainda você vem ali com uns trouxa, atualizar. 2009. Eu acho que ele tem que tomar o cuidado. Por que aqui diz agora 2 anos? E parece que está passando essa pessoa que a CPI vai resolver o problema e vai Quem vai resolver o relatório sai daqui. Quem vai resolver o poder judiciário. Para saber onde está o problema. Não queremos caso antes, queremos estar justamente na fila, como um todo. É isso. E quem vai resolver isso depois da promotoria vai resolver isso. Não vai ser nada. Eu sei. Onde fiquei, pessoal, eu não sei. Que ano é essa? 2009? Eu tirei foto no cadastro dela, eu falei que a gente ia verificar o que estava acontecendo. Porque a gente vem ali tentar, quando eu venho atualizar, eu queria saber como é que está a fila. É isso que eu gostaria de ver. Eu não queria ser a primeira. A justiça fez certo, mas ela não fala 3 anos. Como é que é a outra? 2010, 3 anos. Não dá pra ver. Tem que ver que nós temos aqui na testa. 2 anos, 2000, que estranho, não tem a data. Esse é 2008. Cara, como não tem a data isso aqui? Não tem. Só apontar uma situação aqui que eu desconheço a lei, mas que acabou de me chamar a atenção aqui. Eu estava lendo o cadastro da dona Regina aqui. Diz aqui que o critério para inserção nos projetos, aqui diz aqui na primeira linha, residir no município há pelo menos 2 anos. Tem alteração de 2 e 3. Me chamou a atenção, mas aqui no mesmo ano, o primeiro aqui também é do ano de 2009, e um dos critérios é residir há pelo menos 3 anos no mesmo ano. Então isso já é algo muito estranho. Então eu não sei qual foi a mudança aqui. Eu nem tinha percebido. Tu viu um que está sem data? E percebam aqui que essa é de 6 de abril de 2009, 3 anos, e esta outra é de 8 de maio, 1 ano depois, 2 anos. E sendo que logo depois, no ano de 2010, 2011, 2010, 3 anos. Então, na verdade, não dá para entender, porque num lapso temporal aqui de meses, de 3 passou para 2 e novamente passou para 3. Então, isso pode ser que seja uma lei, pode ser não, isso é um critério municipal. Então, já quero dizer que já me traz mais uma suspeita aqui que por um determinado período mudou-se a lei para talvez beneficiar algumas pessoas que estivessem inscritas há apenas 2 anos. Então, para vocês verem como as adequações foram feitas ao longo do passar dos meses e dos anos de forma muito estranha, porque como podem abril ser 3 anos, em maio ser 2 anos e logo na sequência passar a ser 3 anos de novo, ou seja, por um lapso temporal feriu-se o princípio da isonomia, porque algumas pessoas foram tratadas de forma diferente. Presidente, só para fazer um comparativo facinho, rápido, porque nós mexemos na agricultura, e a agricultura tem os seus financiamentos de ano a ano, muda. Possa ser que isso tenha acontecido. Porque não, é que isso é um critério do município.
Mas pode ter vindo da Caixa Econômica o critério. Porque nos bancos muda os critérios. Não, mas para nós, teve um ano que teve juros de 3,5, teve um ano que teve juros de 5,5, teve um ano que agora está 2. Eu acredito que seja uma lei municipal. Acredito que seja municipal, posso estar equivocado. Vamos levantar isso. Porque foi. Porque que nem lei não existe isso aí. Na verdade é um dos critérios. Mas isso cabe levantar tudo isso. Vou com certeza, isso vai ser levantado. Bom, gente, mais algum vereador tem algo a colocar? Vereador Marcos, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que nós produzimos aí, vamos fazer esse requerimento, já sair daqui deliberado o horário que a gente se encontra amanhã, tu vê o tempo hábil que possa ser feito esse requerimento. Okay. E já saímos daqui programado para amanhã, e eu acredito que, de preferência, para dar agilidade, eu tenho disponibilidade, eu tenho amanhã o dia todo, mas eu tenho preferência pela parte da manhã. Tá. Suelen, eu não tenho, na verdade eu não estou com a minha agenda aqui, você sabe se eu tenho alguma reunião, mas eu tinha alguma coisa, eu acho, não me lembro. Por favor, só para a gente encerrar aqui e já deixar certo o próximo horário. Vereador Reinaldo Rocha, alguma coisa a declarar antes da gente encerrar os trabalhos de hoje? Ficou bem claro que a nossa intenção é realmente dar uma transparência a tudo que está acontecendo, e até foi muito proveitosa a visita e a presença das duas senhoras, porque assim a gente sai mais convicto de que realmente essa CPI já deveria ter sido instalada e há muito tempo, né? Então, o nosso objetivo não é diretamente apontar pessoas que estejam nos seus cargos e que elas sejam culpadas, e sim provar que aquelas que estão no cargo são inocentes, não é mesmo, senhor presidente? Não, mas assim, a questão é que a gente vem ali, quando eu vim atualizar o meu cadastro, era isso, presidente. Só assim, né, enfim, né? Que ordem tá isso? Nunca tive. Só pegavam, me dá sua carteira, esse papelzinho aí, tá tudo certo. Pronto. Não te dava nem atenção, só queria saber. Em que hora estava. Eu não quero ser nem primeiro nem último. Eu quero ser no meu lugar, na minha hora. Muitas situações iguais à sua, repito, foi isso que fez a gente ter a intenção de fazer essa CPI, porque parece-nos que realmente para favorecimento político muitas casas foram destinadas a quem não precisava. Infelizmente, isso me foi dito pelo gerente da Caixa, a Caixa não tem qualquer obstáculo, qualquer possibilidade de impedir que essas pessoas que receberam a casa possam vendê-la. Infelizmente, existe, parece-me que foi feita uma lei no município de Toledo, uma lei recente, autorizando que essas casas pudessem ser vendidas 6 meses depois de serem recebidas. Isso para mim é imoral, é desumano, sendo que existem tantas pessoas na mesma situação precisando, pessoas com familiares doentes, com familiares com deficiências e que não recebem a casa e sequer têm a possibilidade de saber em que lugar da fila estão, para pelo menos ter uma perspectiva de vida, para saber que daqui a 5, 3, 2 anos possam receber. Mas a intenção é essa, é a gente receber essa documentação e apontar todas as pessoas que receberam e que não receberam e fazer essa confrontação de dados cadastro social. Não é nada querendo, né? Era só saber, né? Que tal o tempo mais ou menos, né? Vereador Valmor. Eu cheguei um pouquinho tarde. Fala alto para o vereador, por favor. Eu cheguei um pouquinho tarde, mesmo porque eu não faço parte do CPI, mas eu seria me inteirar um pouquinho. Eu queria fazer uma pergunta para as duas senhoras aí, então parece que foi passado para trás nesse período. Né? Não, eu não acho que eu fui passado para trás. Eu queria saber em que espaço. Foi outras pessoas que usaram o espaço de vocês. Eu queria saber se esse período a senhora não tinha nenhum serasa, nenhum protesto, estava limpinho na caixa, nunca deu uma pendência, nada que pudesse parar o processo. Não, uma vez aconteceu assim, logo no começo. Mas eu arrumei tudo, porque foi me explicado e está escrito ali.
Eu limpei tudo, Não, arrumei. porque se chegar a bater na Caixa Econômica, se tiver qualquer pendência, eles eliminam, eles tiram fora. Daí não sei como é que fica aqui o processo. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com o SPC. Mas isso aconteceu quando eu fiz a inscrição, ativo. Estou dizendo, paguei muitas tudo. pessoas disseram que a informação da assistência social é que não receberiam porque estavam seprocadas. Isso daí não é conditio, isso não é condição pré-requisito. Eles não avaliam a situação. Eu sei que não, eu estou dizendo que isso foi dito para muitas pessoas que não receberiam porque estavam com o nome seprocado. Isso daí não. Mas não pode. Quem avalia isso é a Caixa, nem é. Então, se a pessoa já sabe, então nem chega na Caixa. Mas essas pessoas são os que saltam aos olhos que mais precisam, né? Eu não sei como é que era o processo, né? Como é que era a caminhada da documentação, se eles iam para a Caixa Econômica e faziam a solicitação para ver a dona Antônia. Não, essa aqui não tem jeito, se tem um problema de protesto, que eu tenho um Serasa, eu tenho um CEPROC, sei lá, tira fora. Eu não sei como é que é esse andamento, eu só queria abrir. A informação que eu tenho é que a pessoa está com o nome, como diz popularmente, seprocada aí, não exclui ela da possibilidade de receber a residência. Não, mas só que não é, ela fica fora daquele momento. Se ela ser em casa, ela está o nome dela lá, mas se ela tiver um protesto, alguma coisa, a Caixa não vai, já saca fora e entra depois na sequência deles que tem o nome dele. Não, eu acho que não. Vereador, eu acredito que funciona da seguinte maneira. O que se faz aqui, a competência da prefeitura é avaliar a questão social. Então, aquela questão de maiores de 60 anos, deficiente físico, filhos, não ultrapassando a renda. Acho que o máximo que eles chegam a ver é a renda. Aí eles avaliam a capacidade social, a situação de vulnerabilidade. Encaminha-se para a Caixa Econômica, que vai fazer toda a parte financeira, que é puxar a questão de SCPC, Serasa, enfim. Exato. E aí, parece-me que caso fosse constatado, a pessoa tinha um prazo para que fosse regularizar, para se fazer regularizar. Viu, vereador Zanete? Eu acho uma injustiça, né? Eu, do meu ponto de vista. Eu acho que é o seguinte, se a pessoa tiver com problema, né? Na minha opinião, a opinião de um simples vereador, eu acho que o governo deveria dar condições para essa pessoa ter a casa. Digamos, a pessoa deve na praça R$2.000 ou R$1.000 que seja. Então, na minha opinião, o governo deveria dar a oportunidade da pessoa limpar o nome e depois o que ele pagou digerir nas parcelas. Para assim, a parcela vai acrescentar tanto por mês, o senhor estava devendo R$2.000 na praça, e assim, infelizmente, vai dar justiça social. Presidente, eu já encontrei pessoas ali falando, eu venho aqui na Câmara falar sobre minha casa, né, que está precisando disso aqui. Mas já fui informada, posso até estar errado, ou a pessoa estar errada, de que dependendo do que ela estiver, por exemplo, ela está lá, ela foi contemplada com a casa, mas ela está com o nome no SPC, dependendo do que é o caso, porque às vezes está no SPC por causa de R$50. Verdade. Aí a Caixa libera. Teve gente já que falou para mim que foi liberada a casa com o nome no SPC. Sim, pois é, mas porque não é a avaliação do montante, não é condição. Porque senão... para Deus do mundo, porque é um caloteiro de marca maior. Claro. Mas os filhos não são caloteiros, as crianças não são. Não, então, eu acho assim. Então, eu entendi. Também acho. A pessoa ali, né? Eu acho que a sua sugestão é bacana. Sabe o que eu acho? Então tem que pegar aquela página da Constituição que diz que todo brasileiro tem direito à casa e rasgar ela. Atira fora que essa não vale. É que na verdade, é que eu acho que... Renato, uma colocação. Por isso que é importante o requerimento de vir todas as verdades. Bom, gente, vamos lá, vereador Luiz. Por isso que é importante os 3 requerimentos vir de lá, para nós não ficar perdendo tempo, para não saber o que nós estamos falando aqui. Nós precisamos saber daquilo que nós falamos aqui. Olha, a Caixa exige isso, e nesses relatórios nós vamos ser bem informados. E a partir do momento que, se nós da comissão não entendermos essa linguagem que vai vir de lá, então nós temos que deixar o cabo. Então, só isso. Então, nós precisamos disso, nós não precisamos discutir fulano, ciclano, nós temos que discutir a razão e a verdade. Então isso se faz na verdade. Então
nós temos todos os relatórios. Não se encaixa, se encaixou, aqui fica uma dúvida. Não vai ficar dúvida aqui? Então nós precisamos saber, não. Nós temos os relatórios da Caixa, nós temos o relatório da assistente social, nós temos todos os relatórios, né? Aí sim nós temos uma posição bem clara, porque por isso que a senhora falou que não dá para acreditar em CPI, mas dá para acreditar sim quando tem pessoas sérias. Tem vírgula. Que tem pessoas sérias que cuidam para preservar a vida e a história. E eu sou uma delas que vou cuidar da minha história, e a minha vida e minha família. E tem vírgula, tem que ter cuidado quando você fala alguma coisa. Por quê? Porque vamos querer a justiça. E a justiça aqui vai ser feita, vai ter um relatório, vai parar no Poder Judiciário, na Promotoria Pública, e lá vai ter investigação. Não vamos pensar que vai terminar só aqui quando termina aqui. Vai terminar só a partir do momento que o Poder Judiciário der conta daquilo que foi levantado aqui. Então vai ter dessa forma. Eu, na minha posição, eu penso o seguinte, que o cidadão brasileiro, só vou falar isso, o cidadão brasileiro, a partir do momento que ele tem uma família, ele deveria ter uma legalidade, ter uma casa, e qualquer governo deveria dar incentivo para ele. Verdade. Esse é o meu pensamento. Luiz, só pra... Ninguém está trabalhando de graça. Luiz, só para te dizer... Todo mundo trabalha e arrecada. Então, cada cidadão que tem uma família, que tem filho, tem 2, tem 3, deveria ganhar uma casa do governo, porque tem tanta servenguinha que está sendo feita ali, tanto dinheiro que está jogando pela janela, e tem pessoas que necessitam. Verdade. Luiz, no primeiro... As documentações que a gente encaminhou, os primeiros documentos que nós já encaminhamos para o Executivo Municipal e para a Caixa, eu solicitei já que nos fossem enviados quais são os critérios de justiça distributiva adotados. Então, nós já solicitamos da Caixa e do município quais foram os critérios sociais avaliados para a destinação dessas casas. Então nós estamos aguardando essa resposta já da Caixa e do município. Nós já pedimos quais são os critérios que eles avaliaram para destinar essas casas. Então por isso que eu repito, a gente está aguardando esses documentos que não chegaram ainda. Para você comparar as datas. Nós já temos, claro, essas serão as primeiras. Vocês serão as primeiras a serem avaliadas. Só ser na nossa vez. Só isso. É isso que a gente vai fazer. Por isso que a gente está pedindo para as pessoas virem até nós. Então, como que você vai consultar se as pessoas não trazem no seu xerox para você comparar? Eu tenho mais de 60 já. Eu tenho mais de 60 pessoas que trouxeram. Se você informasse para a gente toda vez que você vai atualizar, você está em tal quarto, né? Tal ano, tal tempo, mais ou menos sai tudo. Você sairia conformada, né? Claro. Só com talvez você já sairia feliz, porque como a gente não recebe. É só isso, eu queria conversar com você. A informação é muito vaga, né? Só para saber assim, a ordem disso. Maravilha. Caros vereadores Luiz Johan, Reinaldo Rocha, Marcos Zanetti, agradeço a presença também dos nossos queridos estagiários. Agradeço, Celestino, e peço desculpas pelo debate aqui. Às vezes a gente quer ser tão claro que acaba não sendo claro, mas a gente vai procurar formalizar tudo que for possível. Agradeço muito a presença da dona Regina e da dona Tereza, que vieram acompanhar os trabalhos. Continuem acompanhando os trabalhos, por favor. Se puderem avisar a outras pessoas que vocês conhecem que também estão em situação que se achem injustiçadas, para que nos procurem, porque essas pessoas serão as primeiras, evidentemente, a serem comparados os cadastros com aqueles que já receberam. Então, às 15 horas e 57 minutos, antes de encerrar, amanhã nós vamos... Vereador Reinaldo, pode ser? Vereador Luiz Johan, amanhã, que horas a gente pode nos reunir? Pode ser às 10 da manhã, eu vou receber o pessoal às 9h30, o pessoal da orquestra. Pode ser 10 horas da manhã, você pode vir, Luiz? Estou aqui amanhã às 10 horas. Ok, vereador Reinaldo, ok? Às 10 horas... Amanhã vai ser bem rápido, vai ser só para assinar os documentos. Pode ser? Oi? Assinar os requerimentos. Então, amanhã às 10 horas, quinta-feira, faremos uma nova reunião só para assinar esses documentos que nós encaminharemos solicitando informações. Então, às 15 horas e 58 minutos, encerramos mais uma reunião da CPI para investigar possíveis irregularidades na distribuição das casas do programa Minha Casa Minha Vida. Obrigado.